Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Bom dia nessa quarta-feira. Tô até perdida no tempo. Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Natália, Adriana, Tamires. Bom dia, pessoas. Bom dia. Quarta-feira maravilhosa. À noite tem trabalho na Casa da Caridade e eu tô aqui no estacionamento do meu trabalho para entrar e resolvi passar para dar um alô para vocês, né? Eu vi que tem muita gente perguntando por que eu tava sumida, né? É, teve psicografia no sábado, né, gente? Como vocês sabem. Ó, hoje eu tô sem óculos. Vocês acreditam? Acreditam pela misericórdia divina que eu saí de casa com óculos. Saí de casa com esse óculos aqui, ó. Saí de casa com esse óculos. É o formato de óculos que eu gosto. Então, botei no rosto e falei, é meu. Eu tenho uns três ou quatro óculos, né? E aí coloquei, não vi de jeito nenhum. Esse óculos é o do meu marido. Então, durante o caminho, né, que eu vinha vindo, eu percebi que minha vista estava meio estranha. Percebi, eu falei, isso aqui tá estranho, não é possível, porque eu realmente não enxergo, né? E aí eu dirigindo, cheguei aqui agora, quando eu tirei o óculos, eu falei, gente, será? Será que eu tô? Porque eu tenho a síndrome de vaso vagal, né? O que acontece? Muitas vezes nas psicografias eu passo mal depois ou antes porque eu tenho essa síndrome. Então eu passo muito tempo abraçando e depois eu passo mal. Então eu pensei, será que eu ainda tô tonta por conta disso, né? E então eu botei o óculos e vim embora. Quando eu cheguei aqui, o óculos não era meu. Agora eu tô aqui mandando recado. Gente, pelo amor de Deus, deixar aqui no meu trabalho meu óculos que eu não consigo nem enxergar, né? Eu tenho vários problemas de visão e eu não consigo enxergar. Como é que pode você passar a mão no óculos? O óculos verde, eu não tenho óculos verde, é preto, é vermelho, né? Eu tenho uns três ou quatro óculos, porque eu descobri um lugar na Feira dos Importados aqui em Brasília. Lá dentro da feira mesmo, que as armações são bem baratas e são maravilhosas, maravilhosas. E aí eu vou lá e compro três, né? E fico trocando, porque eu aprendi que lá dá para comprar três com preço de um. Aí eu acabo tendo muito óculos. Passei a mão no óculos e vim embora. Agora vou ter que esperar lá no meu trabalho o óculos chegar para ligar o computador, porque ó, eu não tô nem enxergando direito a tela do celular para falar com vocês. Não tô enxergando direito muito bem o que vocês estão escrevendo, né? É vaso vagal, parece, tá? Depois olhem aí, mas é isso. É a síndrome de vaso vagal. É uma. Te dá tontura. Você pode desmaiar. Então, assim, é complicado. E eu só descobri isso depois que eu comecei a psicografar. Porque aí eu comecei a passar mal e assim, não era nada assim. Não é que eu não me hidratei, não fiquei sem comer, entende? E aí o doutor Tasso, que é o médico lá da Casa da Caridade, ele acredita ser isso, né? Ser isso. Ah, Fabiana, da Maria Alice. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês que não estavam na psicografia. Minha mãe tá até aí no chat, ela entrou agora que eu vi. No sábado era a psicografia, certo? Na quinta-feira, o meu vô, que é o meu pai, que é quem me criou e eu chamo de pai, tá? Vocês sabem que eu sempre conto a verdade aqui pra vocês, né? Sempre falo pra vocês que que eu sou mesmo um livro aberto, e o que não for um livro aberto, o que vier a público e for verdade, o que acontecer de alguém dizer, certamente eu venho aqui e digo para vocês se aconteceu ou se não. Eu sempre fui assim e sempre, até minha mãe que tá aí sempre brigou, porque disse que eu sempre botei tudo muito público, né? Até as coisas que não deveriam. Então, quando eu vim para a internet pregar para vocês, eu me mantive assim. Então, vocês sabem que eu tenho problemas familiares, é, problemas que para mim hoje estão resolvidos, né? Até com meu pai. Meu pai e minha mãe tiveram uma separação muito difícil mesmo, muito, extremamente difícil. Então, não há mais briga, não há mais confusão, nada disso, pelo contrário, mas nós temos uma certa distância amorosa.
O convívio é muito pouco. Então, quem me criou foi o meu vô. O meu vô que eu chamo de pai. A minha avó, que desencarnou, eu chamava de mãe. Eu não tenho problema com minha mãe. A minha mãe, que eu chamo manha, que tá aí, tá? Então, assim... mas eu chamava minha avó de mãe, porque ela ficou... Ela me criou por muito tempo. Minha mãe trabalhava, era professora, tinha contrato do Estado na época, chamava, e outro contrato. Então, trabalhava manhã, tarde e noite. Se ia para casa, fazia comida, voltava e eu morei com minha avó. E minha avó foi a primeira que acreditou em mim. Minha mãe é evangélica, como eu já disse para vocês. Minha mãe acredita firmemente, mas no início ela não sabia lidar com isso. Mas ela acredita e sempre me apoiou. Mas até que a gente chegasse nisso, e ela está assistindo aí ao vivo, ela pode dizer, se alguém quiser saber mesmo. Vanessinha, um beijo, querida. Então, minha mãe não soube lidar muito no início. Minha família não soube lidar. O núcleo familiar, mãe, irmã, né, pai, não soube lidar muito bem. O que é difícil mesmo. Você vê que o que eu faço hoje ainda não é bem visto por alguns, né? Você vê que tem muita crítica ou muita desconfiança. Imagine você pequena, com 7, 8 anos, fazendo isso que eu faço hoje como adulta, podendo, né, lidar com as ofensas. Imagine. Então eu sempre soube que minha mãe nunca quis isso, nunca que viesse a público, porque ela sabia que eu ia sofrer. Tanto é que ela sabe hoje também, né? Então, no sábado, quando eu estava na quinta-feira à noite, o meu vô, que é o meu pai, que é uma das pessoas que eu mais amo, né, aqui nesse plano, ele foi para UTI. Tava bem, teve um cansaço, foi para UTI. E então começou a luta. Na sexta ele piorou muito, foi entubado. Recebeu sonda gástrica, recebeu muitas coisas. Bom, meu avô tá desencarnando. Isso é fato, a gente já sabe disso. Precisou fazer hemodiálise, a febre voltou, deu 2 paradas cardíacas. E naquele sábado o meu avô estava desencarnando e ainda está. Ontem ele teve uma outra piora. A gente da família já sabe que não tem esperança. Ele suportou a hemodiálise ontem, até contrário ao que os médicos tinham dito, que ele não suportaria, que estavam com medo. Mas ele teve uma parada ontem e teve febre. Então, assim, o quadro dele é extremamente grave. Mas no sábado, eu poderia ter, né? Eu poderia ter ido para o Jati, que é minha terra. Mas eu tinha um compromisso com o pessoal que se inscreveu, eu tinha um compromisso mediúnico de consolar as pessoas, eu tinha um compromisso de estar ali com a espiritualidade e minha família teve que entender isso. E que bom que entenderam, porque não é fácil, né? Não é fácil a família entender que você ia lá para abraçar 1.100 pessoas desconhecidas, em vez de ir para casa abraçar os seus familiares, quando alguém que era a batuta da casa, quando alguém que era o patriarca da nossa família está fazendo a passagem. Ou seja, se meu avô desencarnar hoje ou amanhã, eu não tive a chance de encontrá-lo vivo, de encontrá-lo nesse plano, porque eu tive que fazer a escolha, que para mim não era uma escolha, eu não tinha que escolher, eu tinha que fazer o trabalho. Então eu fui lá e fiz o trabalho. Olhe, eu acho que eu nunca tive um momento tão difícil. Eu tinha achado que eu tinha, né? Que eu tinha momentos difíceis. Mas no sábado eu me peguei fazendo um trabalho. Eu abracei 1.100 pessoas. 1.100 pessoas que estavam sofrendo ali também. Só que eu também estava. E naquele momento eu escutei do Daniel o meu compromisso que eu fiz. Ou seja, que eu console primeiro antes de ser consolada. Que eu enxugue as lágrimas primeiro antes de enxugar as minhas. E foi muito difícil. Eu não vou mentir para vocês, foi extremamente difícil. Mas eu fui lá, eu fiz o melhor trabalho que eu pude nas circunstâncias que eu estava, né? Da forma que eu estava. Eu fui lá, meu coração estava quebrado em milhões de pedaços.
Naquele dia, meu coração estava em pedaços. Eu posso ser sincera com vocês. O tempo inteiro, a imagem dele na minha cabeça. O tempo inteiro, a cobrança que vem de mim mesmo, de não estar lá. A minha irmã me dizia, ele está esperando você vir, ele não vai desencarnar antes de você vir. E, enfim. Então, foi uma psicografia lindíssima, todas são, mas foi uma das mais difíceis que eu já fiz, pelas circunstâncias, né? Agora eu digo para vocês, eu tenho um coração muito em paz sobre o desencarne dele. Eu venho preparando também a minha mãe, venho preparando a minha família, porque meu avô viveu, nos criou os netos, criou bisnetos, bisnetos. Então ele teve uma história de muito exemplo. E o que eu quero que eles tenham de mim é orgulho. De saber que mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com todas as minhas falhas, eu mantive o trabalho em pé. Eu fiz o que era proposto. Então eu entrei naquela psicografia falando com as pessoas e dizendo o quanto esse trabalho não era um hobby para mim. Ele não é uma religião, ele não é um hobby. É o que eu tenho que fazer. É o que tenho que fazer. Então, eu espero que algumas pessoas que foram ali com outro intuito, até porque passaram por mim na psicografia e pediram desculpa. Eu espero que elas tenham entendido. Mas também, se não tiverem entendido, tá tudo certo. Coisa mais normal do mundo. É curioso, é pseudos pesquisadores, é tanta coisa que vai nisso, né? Que não vale a pena dar ibope. E eu sabia, fui avisada pelo Daniel sobre uma senhora que estaria lá, amando de outra pessoa também. Por que eu tô contando isso pra vocês? Nem vale a pena, eu não ia nem falar. É só porque, como me acompanham, que pelo menos tenham, né? Tenham a certeza de que aquilo ali não é meu hobby, de que aquilo ali não é nada de religião. É um trabalho, é uma missão. Então eu não tenho problema com isso. Eu tenho um problema com violência, eu tenho um problema com a forma que chegam até mim, eu tenho um problema com pessoas que não sabem falar, eu tenho um problema com esse tipo de comunicação. Mas eu não tenho problema com o restante das coisas. É livre, né? É livre. Então foram 1.100 abraços. E engraçado que enquanto eu achava que estava abraçando as pessoas, a sensação que elas tinham é que estavam sendo consoladas ali, elas também estavam me consolando. Cada abraço, eu não costumo chorar, né? Não costumo chorar. Vocês sabem disso, porque se eu chorar ali na psicografia, se eu chorar ali nos abraços, eu não demonstro para as pessoas o que realmente é, que a vida continua. Mas eu chorei muitos em vários abraços, porque foram abraços que preencheram o meu vazio naquele momento, preencheram o meu espírito. Então eu digo que foi uma psicografia que eu também fui consolada, né? Eu fui consolada, talvez muito mais do que eu tenha consolado. Foi uma psicografia muito especial. Foi uma psicografia num momento muito difícil. Eu espero, Deus, que eu não tenha outros momentos tão difíceis, porque esse foi muito, né? Eu tenho até medo do que pode ser mais difícil. Então, mas fiquei em paz, porque fui lá, fiz o meu trabalho da forma que eu sei fazer, no limite do que eu sei fazer. E conversei com as pessoas, preguei um pouco, tive a palestra, né, do Flammarion. E foi especial. Foi muito especial para mim, muito, muito. Tudo que aconteceu naquele trabalho foi especial para mim. Conheci pessoas que estavam ali por outros motivos muito baixos, mas eu abracei. Foram a fila, uma não foi a fila, mas eu abracei. E a pessoa me pediu desculpa e eu entendi e disse que tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo.
Porque o trabalho é feito para quem precisa. O trabalho é feito para quem acha que quer buscar. Eu não sei a ilusão que as pessoas têm sobre mediunidade muitas vezes. Mas eu sempre digo, é muito fácil você saber quem Mayra é, porque basta perguntar. Quando eu entrei na internet, eu dizia, gente, eu tenho tantas coisas assim, né? Tantos erros, tantos obstáculos, né? Será que vou, né, para a internet? E aí depois eu disse, sabe por que eu vou? Porque eu sou uma pessoa que erra. E as pessoas querem ouvir alguém que erra. Porque se ouvissem Jesus, né, espíritos perfeitos, eles não iam tentar melhorar porque Jesus era perfeito. Então, desde então, assim que eu entrei, eu resolvi que eu seria o mais aberta possível. Eu não exponho minha família, eu não exponho segredos de casa, isso eu não exponho. Mas o que vier de Mayra Rocha, o que for de Mayra Rocha, com certeza. Não há problema nenhum. Então, eu espero que venham dias mais calmos. Eu espero que meu avô faça a passagem tranquila. Nós já estamos aguardando, né? Eu não posso dizer para vocês que eu espero que ele retorne a este plano, saia dessa UTI em carne. Eu não espero isso. Mas eu espero que ele faça da melhor forma possível. Ele tinha muito medo de morrer e, portanto, ele está se mantendo vivo na carne ainda por conta disso. Eu tenho absoluta certeza. Tenho conversado muito com minha mãe sobre isso. Então foi uma psicografia extremamente diferente. Foi uma psicografia extremamente especial. Foi uma psicografia de cartas lindíssimas que eu aprendi. Eu conheci um senhor, psicografei por esse senhor, gente, que desencarnou fazendo caridade. Sofreu um acidente de carro enquanto estava buscando doações. E tem um centro espírita que passa por muita necessidade depois que ele desencarnou. E eu fiz uma promessa para ele, né? Fiz uma promessa para ele de que eu jamais, nunca mais, enquanto eu estivesse neste plano e a Casa da Caridade estivesse funcionando, eu jamais abandonaria o centro dele. E eu vou seguir com isso. E é o próximo centro que entra na nossa ficha de cadastrados. Nós não temos dinheiro, mas nós temos vontade de lutar e força para ir para o trabalho. Então eles vão entrar como cadastrados porque foi a carta que mais pegou na minha vida inteira. Tudo que eu achar que eu passei de dificuldade dentro da minha mediunidade, eu vou lembrar dele. Eu vou lembrar dele. Se sacrificou pela caridade. Não foi pela mediunidade, foi pela caridade. E é isso que eu quero. Eu quero fazer isso, eu quero fazer o bem. Mas eu não sumi por causa disso não, tá, gente? Eu sumi porque... Não é nem sumi, eu apareci no meio da semana, né? Semana passada. Eu dei um tempo porque eu fico muito tonta depois por causa desse negócio, né? Então eu fico muito tonta, eu fico passando muito mal, muito fraca. E aí vim aqui no Instagram da forma que eu fico no outro dia, não vai trazer nada bom pra vocês, não vai trazer assim o que eu venho trazer pra vocês, força, né? Eu não posso vir aqui tão fraquinha quanto eu fico, mas é físico, tá, gente? Não é espiritual, fisicamente. Fico sem filtro, como eu digo pra vocês. É um momento muito difícil de aparecer em público, porque eu fico sem filtro. Eu expliquei uma vez pra vocês, lembram? Então, eu me resguardo, mas já estou voltando. Aos poucos estamos voltando. E tem muitas novidades a vir por aí. Depois da psicografia, eu encontrei um projeto lindíssimo que eu e Flamarion vamos fazer. Eu não posso contar pra vocês, mas vocês vão se encantar. Porque vocês só vão encontrar ele na Casa da Caridade. E eu vou fazer a palestra sobre ele, vou lançar esse projeto e essas coisas. E vocês vão ver como a espiritualidade é maravilhosa, como a espiritualidade é amiga, como ela é bondosa, mesmo diante das nossas falhas e das nossas dificuldades. Então, tem projetos novos na casa, tem vários centros espíritas sendo ajudados com as caixas de chocolate. Eu disse para vocês que a Tata Werneck, que é uma amiga minha também,
Vocês conhecem a Tata Werneck, artista, e às vezes vocês podem pensar assim que, né, cada um tem sua opinião, mas é uma pessoa que busca muito, muitas questões aí, busca muito agradar a Deus, de verdade. E eu nunca falei dela, né? Ela até disse, como é que você falou? Porque eu nunca falei, porque eu nunca quis dar a impressão para vocês que eu colocasse artista, essas coisas. Não, não mesmo. Mas eu também sempre digo, quando acontece alguma coisa, eu sempre falo com quem me mandou coisas e não ia ser diferente com ela. Então ela nos doou 990 caixas de chocolates, lembram? 990 caixas de chocolate. Era o que eu precisava para os cadastrados da casa. Mas aí foram me pedindo muitas coisas e muitos centros espíritas pedindo e grupos também que pedem. E eu resolvi que vou comprar mais 500 caixas. Vai entrar agora esse centro espírita dessa comunidade que eu escrevi a carta por intermédio. Ele escreveu por meu intermédio. Então vão ser ali mais ou menos 300 crianças. E eu vou comprar. Eu tenho dito para vocês, eu sou muito sincera com essas questões de projeto. Eu vou comprar, né? A casa vai comprar mais 500 caixas para a gente poder ajudar. E alguns centros espíritas que não são aqui de Brasília estão sendo ajudados comprando as caixas, nos mandando as notas, né, para comprovar e a gente ajudando. Você que é centro espírita pequeno, não só centro espírita, tá, gente? Pode ser igreja, pode ser terreiro, barracão, não importa. Eu quero dizer para vocês, contem com a Casa da Caridade. Nós não temos muito dinheiro, mas nós ajudaremos vocês na medida do que nós pudermos. Eu não posso aceitar que igrejas, terreiros, centros espíritas, casas de caridade feche ou deixe os projetos de lado por falta de financeiro. Nós vamos correr atrás. Nós dividimos o que nós temos, viu? Nós dividimos o que nós temos. Entre em contato aqui no Instagram. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Sobre o quanto, quando a gente está pequenininho, quando a gente não tem muita ajuda, é difícil. Lutar sozinho é muito difícil. E eu divido com vocês, a casa divide, os voluntários da casa dividem com vocês. Tudo que a gente tiver. Entre em contato, nós vamos dando um jeito. A gente consegue parceiros aqui, ó. Esses parceiros que estão aqui na live agora, que nos ajudam sempre, né? Eu trago aqui, vamos nos unir pela caridade. Não estou falando sobre mediunidade. E aí não interessa se você é católico, evangélico, médium. Vamos nos unir pela caridade. O mundo está precisando de partilhar o bem, como diz, né? O meu amigo do Caminho na Luz, que nós vamos, inclusive, marcar uma live juntos, né? A gente está precisando partilhar o bem, propagar o bem. Porque propagar o ódio, o dissabor das pessoas, a violência, a briga por religião, por política, por tanta coisa, já tem muita gente que faz. Vamos propagar o amor, vamos salvar esses centros espíritas pequenos, vamos salvar essas casas de caridade, vamos salvar essas igrejas que querem fazer o bem. Nos procurem, a gente faz tudo certo, tudo legalizado, com nota fiscal, com tudo direitinho, para prestar contas, com fotos para os doadores. Mas nos procurem, não deixe a peteca cair não, porque eu sei que é difícil. Nós estamos aqui também por vocês. E enquanto a casa estiver em pé, enquanto eu estiver nesse plano, é esse o nosso compromisso. Esse nosso compromisso. Bom, eu já expliquei para vocês, né, sobre a psicografia. Falei coisas até que eu não ia falar, mas eu sou eu, né? Vocês me conhecem dessa forma. Eu acabo falando tudo, eu acabo dizendo tudo para vocês, eu acabo sendo sincera com vocês, né? Então, eu tô bem, mesmo com meu avô desencarnando. Se eu disser para você agora que não tá doendo, aí eu estaria mentindo. Está doendo. Mas é a dor da despedida momentânea. E meu coração está apaziguado em saber que meu avô fez tudo o que podia pela família. E eu fiz tudo. Eu, Mayra Rocha, fiz tudo o que eu podia. Pelos meus avós, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu sigo fazendo tudo o que eu posso, certo? E falando nisso, falando em tudo que a gente pode, eu estava lendo um livro, estou fazendo um novo estudo, né? Estou fazendo um novo estudo. Comecei um novo estudo muito difícil, que eu tô me achando assim... Gente, eu tô me achando. Conversei com o Flamarion, que a gente tá estudando junto.
Eu tô me achando assim, uma pessoa sem conhecimento nenhum. Tô lendo um livro aqui de teosofia. E eu tô me achando assim, rasa. Então o jeito é estudar. Mas tá bem difícil, sabe? Parece que eu comecei ontem isso aqui. O livro. Mas eu vou conseguir, e é isso. Um dos projetos é isso, é conseguir juntar essas informações junto com o Flammarion, passar para vocês livros e muitas outras coisas. Tem muito projeto bom aí vindo, projetos novos, inéditos aqui no Brasil, vindo para vocês. No nosso tempo, porque a gente tem que, né, primeiro aprender, primeiro ver, primeiro pesquisar para depois passar para vocês. E a casa vai seguir com projetos novos de estudo. Hoje tem o Passe Cura e hoje tem também palestra na casa, viu? Palestra na casa. Então, sinta-se convidados aí hoje para a palestra e aí hoje também para o Passe Cura. Semana que vem, na terça-feira, nós teremos live com Eduardo Gibelli e com o Wellington. Essa live de terça-feira que vem é para ajudar o Eduardo Gibelli na construção do centro que ele participa, do Bassanufo, tá? Menino Bassanufo, em Franca. Então, terça-feira a gente vai estar fazendo uma live solidária com o Gibelli. Em março, nós temos live com o canal Espírita, Espiritualidade, e já vamos marcar também com o Caminho na Luz, a próxima live que eu prometi fazer com ele, entendeu? E tem vagas, tá? Dos meus amigos que queiram live, em março a gente pode fazer também, abrir algumas vagas em março, porque eu estava muito cansada em fevereiro, então vocês procurem o Everton pra gente propagar a doutrina espírita, os projetos de caridades e a nossa vida. Eu quero mandar um beijo enorme pro amor para a eternidade, pro amor que não se mede, pro Semente de Luz, pro Caminho na Luz, pro Escola Espírita do Brasil, meu livro espírita, falando de espiritualidade, papo de espiritualidade. Gente, tem tanta gente boa divulgando a doutrina espírita, não é divulgando Mayra Rocha, não, é divulgando a doutrina espírita. Olhe lá, aqueles que a gente segue, a casa segue, que tem muito estudo, a gente precisa estudar. E eu não podia sair daqui sem deixar o meu recadinho do dia. Assim, o recadinho não é de desencarnado, tá, gente? Eu sei que vocês ficam ansiosos, mas a gente tem que respeitar as autorizações de recado. E de tudo isso. Hoje eu quero falar com vocês o recadinho do dia, para que vocês possam absorver. É sobre como os fenômenos são importantes. Muito importantes. Muito. Eu não imagino um espiritismo sem espírito. Eu não imagino um espiritismo que não possa demonstrar os fenômenos, porque faz parte. Claro que na época de Kardec, claro que na época dos médios anteriores a Kardec, o fenômeno se mostrava muito mais importante para essa divulgação e, portanto, acontecia com mais constância. Agora, na época que nós vivemos, nós temos muitos estudos, nós temos muita matéria para estudar, nós temos muitos materiais para nos aprimorar e, portanto, o fenômeno não tem mais a grande importância que teve naquela época. Mas ainda assim, ele tem muita importância. Importância para reavivar a fé, importância para impulsionar as pessoas, importância para os tratamentos, né? Como você vê o fenômeno da incorporação dentro dos centros espíritas, dentro dos terreiros, enfim, onde vocês forem, até dentro das igrejas evangélicas e católicas, né? Da incorporação para o passe, para a bênção, para tudo isso, para o tratamento espiritual. Então, tem sim muita importância. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A carta, o recado, qualquer coisa desse tipo, ela é um analgésico, ela é um dipirona, ou qualquer remédio que você tome. Ali, momentaneamente, ela te traz o conforto e te tira a dor. Mas ela tem um prazo em que vai voltar tudo de novo. Você não pode caminhar só pela comunicação. Minha vida está pautada em receber comunicação. Não é isso.
Se ela te fizer bem, não vejo problema. Algumas pessoas me perguntaram, Mayra, eu sempre vou nos médios, eu sempre estou à procura de um recado do meu filho, mas algumas pessoas dizem que eu prejudico ele. E eu pergunto para você, né? Eu pergunto para você, qual é a sua sensação? O que você acha que está levando na busca destas cartas e destas comunicações, né? O que é que você acredita que você está buscando ali? É notícias para sanar sua saudade? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Mas é uma fuga, é uma muleta, você não está conseguindo andar e aí você anda por carta, aí precisa se ver. Precisa ver o quanto isso está atrasando também, não é ele, é atrasando você de conseguir a convivência espiritual melhor. Você pode até estar achando assim, ô Mayra, mas está falando contra seu próprio trabalho. Não, não estou falando contra as cartas psicografadas, nem minha, nem de nenhum médium, pelo contrário. Eu estou falando da noção real. Porque vocês precisam muito menos dos médios do que vocês imaginam. Você precisa muito menos da Mayra do que você pensa. Da Mayra enquanto mediunidade de psicografia. Mas às vezes você vem para algum médium ou para um centro espírita por intermédio daquela carta. E ali você encontra um leque de maneiras de ter uma evolução espiritual. Você consegue compreender, né? Compreender como agora os familiares, né? Convivem no outro plano. Você consegue aprender a conviver com ele, mesmo você estando em matéria e ele em espírito. Então, por intermédio do fenômeno, você chega num patamar que você encontra o consolo do espiritismo. Então, sim, não há problema em receber cartas, não há problema em procurar médios. O que você tem que saber é que ele precisa ser apenas uma porta que abre os caminhos. Você pode receber uma carta de Mayra Rocha ou de qualquer outro médium e escolher que não é o espiritismo. Olha, eu recebi, eu estou grata, eu estou confortada, mas eu me sinto bem no catolicismo, eu me sinto bem dentro de uma igreja evangélica, dentro da Umbanda, dentro de qualquer outra religião. E ainda assim, a carta cumpriu, o fenômeno cumpriu o seu papel. Então, se você sente a necessidade de busca da carta e dos recados, tudo bem. Tá tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, tudo em paz. Mas saiba utilizar essa oportunidade para seguir. E não é seguir, eu vou esquecer dele. Não, já disse para vocês. Vocês precisam aprender a conviver com eles, não sem eles, certo? Mas use ela também para se conectar com eles. Que ela não seja o único motivo do seu caminhar. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo pessoas que não estão conseguindo caminhar. E é muito complicado, você explicar o quanto é benéfico, né? Ah, Raquel, o quanto é benéfico você utilizar de tudo que você pode para encontrar a evolução. Então, vocês que precisam da carta, dos recados, eu estou aqui, né? Assim como muitos médios no mundo inteiro estão. E tá tudo bem. Você que chegou nesse canal por isso, mas que ficou por outros motivos, que quer estudar, que quer evoluir, que quer aprender da caridade, também estamos aqui. Nós estamos aqui pela união de tudo. Então, o meu trabalho é unir o fenômeno, o estudo e ampliar o espiritismo numa visão que a gente possa encontrar ele nascendo com a humanidade. Um espiritismo que abrange todo mundo, um espiritismo que não segrega, um espiritismo que está ali para te acolher, para ser mesmo consolador, tá bom? Uma coisa das mais bonitas que eu vejo nas psicografias é que quando eu digo, gente, tem algum católico aqui? As pessoas levantam a mão. Tem algum evangélico aqui? Aí as pessoas levantam a mão. Muitos evangélicos estavam na psicografia. Muitos católicos, muitos umbandistas, pessoal do candomblé, da messiânica, né?
o pessoal de uma religião nova que eu aprendi, que eu ainda não estudei, mas que me disseram que é Jurema, que eu não sei dizer se é religião também, ou se é uma doutrina, eu vou procurar saber, eu só conheci naquele dia. Então, ver a universalidade ali de religiões, né? A universalidade ali de religiões foi para mim um ensinamento sem tamanho. Porque Maria pergunta, por que o espiritismo que foi praticado pelo meu pai foi segregador? Maria, eu não sei a época que seu pai viveu. E existem ainda espíritas que segregam. Existe ainda não é o espiritismo, são os espíritos, né? Os espíritas são as pessoas. Existem segregadores dentro do catolicismo, existe segregadores dentro da igreja evangélica, dentro de todas as religiões e doutrinas existem pessoas que têm uma visão mais fechada ou que foram ensinadas assim, só sabem repassar assim. Não é a doutrina que é segregadora, foram as pessoas que resolveram seguir por esse caminho, certo? Então não é o espiritismo que era segregador do seu pai, era a forma que ele conduziu, é a forma que ele interpretou, porque o problema não é o que está escrito nas obras básicas e nem na bibliografia extensa, é a interpretação das pessoas sobre, né, sobre o espiritismo. É como elas veem, a versão que elas veem o espiritismo. E isso muitas vezes pode ser prejudicial. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, estudem o espiritismo, foquem mais na doutrina do que em si, nas pessoas. Porque as pessoas podem errar, né? As pessoas erram muitas vezes. Quando eu fui fazer a faculdade de teologia, era uma espírita dentro de uma faculdade de teologia, sou ainda que eu não terminei, estou terminando, dentro de uma faculdade de teologia que era de cunho evangélico, né? E então, eu percebi o quanto as interpretações e a teologia era usada como um pinça, muitas vezes. Pega só aquilo que vai ferir o outro, usa como arma. E lá dentro eu vi o quanto o estudo é libertador. Então, dentro do espiritismo também, estudem para que vocês não precisem acreditar no que Mayra diz. Estudem para que vocês possam dizer, olha, não é o espiritismo que tem problemas, é a Mayra que está falando diferente. Estude para que vocês não tenham que aceitar apenas a interpretação de pessoas, né? A interpretação de pessoas. Então, eu procuro sempre estudar. E eu sou um pouco complicado. O que é que aconteceu? Eu estava terminando uma pós-graduação de neurociências e comportamento. E terminei ela. E prometi para mim que eu ia dar um espaço, porque eu estou fazendo faculdade de psicologia, faculdade de teologia, né? Tinha terminado psicanálise. E aí eu falei, eu vou dar um tempo, vou estudar outras coisas, porque eu também estou estudando. Sempre estudei o espiritismo e aí agora eu estou mais a fundo em uma outra área que não é muito falada, que vocês vão saber depois. Mas aí sabe o que é que eu fiz? Eu me matriculei em outra pós de filosofia. Como eu vou fazer tudo isso? Deus proverá. Deus proverá. É isso. Mas já estou matriculada numa pós de filosofia também, esperando a nota da outra para encerrar, para pegar o certificado. E é isso, estudar é libertador. E fazer a interpretação que seja boa para todo mundo, né? Seja boa para todo mundo. Eu não trabalho com... Sinceramente, eu não trabalho minha mediunidade com violência. Não trabalho minha mediunidade com ego. Eu aprendi que eu tenho que trabalhar a mim, né? O espiritismo é perfeito, eu é que não sou. Eu é que não sou. Então, eu tenho trabalhado a mim, tenho estudado para libertar-me de amarras que eu mesmo criei, né? Tenho estudado para compreensão daquilo que não foi compreendido por mim na minha vida inteira e para passar conhecimento para vocês também. Por quê? Se eu vier aqui sem estudar para falar com vocês, tudo bem que a mediunidade ajuda muito para falar com vocês, mas eu tenho que ser um bom instrumento para a mediunidade. Eu tenho que ser um bom instrumento para a mediunidade. Fatinha, eu vi que você perguntou muitas vezes, Mayra, o seu centro faz parte da FEB? Fatinha,
A Casa da Caridade ela é uma instituição religiosa, estatuto de instituição religiosa. Eu nunca soube, nem nunca fui convidada a participar da FEB. Eu tenho grandes amigos na FEB, Flamarion, inclusive, faz parte da diretoria da FEB. Muitos palestrantes que vão à casa, como o de hoje, também são da FEB, ou da FEDF, ou da Comunhão Espírita. A casa tem muita abertura com muitas pessoas que propagam a doutrina espírita em outras comunidades e em outras instituições. Tenho um grande respeito pela Federação Espírita do Brasil, grande, extremo respeito, porque imagino, não sei, porque não convivo, mas imagino que seja muito duro manter em pé, né, a doutrina espírita diante de muitas coisas que acontecem. O trabalho que eles fazem na propagação da doutrina espírita, né, nos estudos, o trabalho que eles fazem com os livros, propagando, né, divulgando, doando, eles doam livros também, que já doaram inclusive para a Casa da Caridade, né, já doaram. Eu tenho um extremo respeito. Imagino que talvez, nunca recebi nenhum convite para federar, nunca recebi nenhuma orientação a respeito sobre isso, não posso mentir, mas talvez pela questão da universalidade de religiões que estão dentro da Casa da Caridade, talvez eu não preencha talvez essas regras, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, eu estou dizendo a verdade para vocês. Mas a casa é uma instituição religiosa e como instituição religiosa abrange e abraça todas as religiões. Eu digo que a casa é uma igreja espírita, isso carinhosamente falando, é uma igreja espírita, mas não há nenhum problema entre a Casa da Caridade, FEB, comunhão ou coisa do tipo. Se houver, não é nenhuma questão da Casa da Caridade, tá? Eu tenho bons amigos lá que vão lá na Casa da Caridade, que trabalham, que são voluntários, né, tanto na FEB como na casa. A FEB sempre foi muito amorosa, nos manda livros, né? Eu nunca recorri a ela, né? Então não sei. É uma instituição religiosa que tem o intuito de manter mesmo, né? Tem o intuito de manter mesmo uma universalidade de religiões lá dentro, tá? Porque lá dentro tem os trabalhos espíritas, mas tem os trabalhos católicos, tem os trabalhos de outras doutrinas. Eu sou espírita, mas lá dentro tem católicos, evangélicos, lá dentro tem messiânicos, lá dentro tem umbandistas, né? Lá dentro tem muitas religiões. Eu acho que é isso, o que eu posso te dizer é isso, mas extremo respeito pela FEB, extremo respeito por qualquer instituição, né? Aqui de Brasília e de fora também, pelas federações. Eu acho que eles têm um trabalho árduo, né? Deve ser dificílimo, né? Deve ser muito complicado. Então, nosso extremo respeito, a casa respeita todos eles, como respeita todas as igrejas também, tá? Mas o nosso intuito é ter uma universalização ali de religiões. Então não sei te dizer. Nem conheço as regras, não conheço como tem que ser feito, não sei, tá? De verdade, é isso que eu tinha para dizer. Eu vi que você perguntou várias vezes e parece que eu fugi a alguma questão, mas não é porque realmente é isso que acontece. É interessante, porque eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não sei nem se eu deveria dizer. Eu descobri, lembra que eu já fiz várias lives dizendo que eu não sabia quem eu era, né? Na vida passada. Eu não sabia mesmo. E aí aconteceu uma coisa essa semana e por um motivo específico eles resolveram me contar. Eu não posso contar para vocês, mas como diz o Flamarion, o sarrafo aumentou de preço para mim. Eu tenho que trabalhar, estudar e parar de querer ser mimizenta. É isso que eu tenho que parar. Tenho que ser mais forte, entendeu? Então, eu ia contar essa novidade para vocês também. Valéria, Mayra, fui na igreja católica e o pastor disse... Não, fui na igreja católica, deve ser o padre, né? E o padre disse que meu irmão estava lá em espírito.
Existem muitos líderes religiosos, padres, pastores, muita gente, né? Que vê espírito, gente. Eu era dentro de uma igreja evangélica, então vocês imaginam, existem médios em todas as religiões. A mediunidade não é um objeto específico do espiritismo, tá? É da humanidade, então é bem provável, bem normal que isso aconteça, bem normal. Ah, não, gente, eu não vou contar quem fui, nunca vou contar, mas não é nada disso, viu? Não imagine que é rainha, que é... Não imagine isso, não. Eu tinha plena certeza que eu vim aqui para trabalhar mais, viu? Não, nem... Tá bem longe disso, de rainha, disso, daquilo. Não esqueçam. Esqueçam, não fui ninguém conhecido, não fui nada, viu? Esqueçam isso. Monique, você mora em Brasília? Quem mora em Brasília pode ir direto na Casa da Caridade, tem sempre passista lá. Lá funciona de 8 ao meio-dia, fecha para o almoço, 2 horas abre e depois reabre, fecha às 6 horas, tá bom? Hoje tem passe e cura, se quiser pode ir, tá bom? Não, é Flamarion Vidal, ele sempre faz as palestras da psicografia, tá bom? Um grande amigo, um conhecedor do espiritismo. Olha, eu conheço poucas pessoas que têm tanto conhecimento como Flamarion. E é um espírita muito aberto a discussões, assim, amorosas, né? É muito aberto a estudos, muito aberto a ouvir coisas que ele nunca ouviu. É amoroso, é compreensivo. Eu tenho muito que aprender com o Flamarion. É uma das pessoas que eu também tento muito aprender, muito. Então, Flamarion é Max também, Max que dá a palestra na casa, do conhecimento Geraldinho, tem um conhecimento extremo. Hoje mesmo o Versiane também, tem o Nilo, muitos que dão palestra na casa, tem um conhecimento extremo. Mas eu tenho um contato pessoal com o Flamarion, a gente estuda junto, né? A gente estuda junto muitas coisas, tá? Mas olha, eu posso dizer todos esses. Tem os da casa também, que às vezes a gente fala muito dos palestrantes de fora, mas os formados na Casa da Caridade também. Fernando, Cláudio, eles têm um conhecimento enorme. Tem a Patrícia. Nossa, a Patrícia é maravilhosa. Vocês já assistiram a palestra dela também, né? Patrícia é maravilhosa também. Os palestrantes que vão à casa são maravilhosos. Eu não tô puxando sardinha não, gente. É porque é verdade. É verdade. É de um conhecimento maravilhoso. Maravilhoso. Um beijo muito grande no coração de vocês. Tem que trabalhar. Já vou subir atrasada. Ainda bem que meu chefe é espírita e entende isso aí. Meus 2 chefes. Um chefe e uma chefa. Beijo no coração de vocês. A gente se vê. Amanhã pode ser que eu entre. Eu vou dizendo pra vocês. Não vou sumir, tá bom? Coração de vocês, ó.